Em 14 de outubro, gravamos o programa sobre igrejas e mineradoras. Neste intervalo, aconteceu o mais grave crime ambiental já ocorrido em Minas Gerais. O ocorrido em Mariana, Minas Gerais, além da grave crise humanitária e ecológica, revela um fracasso da técnica, da política e do modelo econômico que sustenta esta atividade mineradora em nosso estado. Assista agora a entrevista com Maria Tereza Viana, ativista da causa socioambiental. Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião e hoje eu recebo Maria Tereza Corujo. Ela é ambientalista, veio falar sobre o impacto da mineração sobre as nossas vidas. Seja bem-vinda, Teca. Obrigada por estar aqui, Flávio. É um prazer recebê-la e tratar de um tema tão importante, tão caro a toda a sociedade. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista aos nossos vídeos, compartilhe com quem você quiser, entre os seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Teca, a gente sabe que vida de ambientalista não é fácil. Como é que você resumiria, né, a sua experiência como ativista da causa ambiental? Eu resumiria que é uma aventura, é muito difícil, porque tem momentos que a gente fica realmente muito assustado, mas é gratificante por saber que a gente está fazendo parte de uma tentativa realmente de mudar o que está aí posto. Sim. Um dos temas que você tem focado a sua atuação diz respeito à voracidade da atividade das mineradoras, né? Por que concentrar-se nessa questão? Aconteceu por eu estar morando no sopé da Serra da Piedade. Foi para lá que eu fui, construí a minha casa, tinha uma vida toda alternativa como uma artesã. E aí fui informada em 2001 que ia ter a ampliação da atividade minerária. Quando eu tomei conhecimento do que aquilo significava para aquela serra e para aquele santuário, eu achei aquilo absurdo. E de lá para cá eu estou inteira nesse assunto porque realmente eu não vejo o menor sentido de se destruir o nosso território, né, as nossas paisagens e tudo que tem de aspectos de biodiversidade e águas, para exportar minério ou para enriquecer empresas, porque para mim isso são lugares que têm um sentido. Nós recebemos de graça isso depois de milhões de anos da evolução da Terra, outros povos que passaram por aqui, os indígenas, por exemplo, e nós não temos o direito, por um período tão curto, de destruir isso tudo. E as futuras gerações, como é que ficam? Então, é por isso que eu estou nessa luta para preservar lugares de Minas Gerais diante da voracidade dessa atividade predatória. Qual que é o diagnóstico que você, o seu grupo, né, seus parceiros e parceiras fazem da atividade da mineração no estado de Minas Gerais? Estamos extremamente preocupados, porque aquilo que já era grave, ela está se tornando cada vez pior ao invés de amenizar. A consciência ecológica não tem mudado o comportamento? A consciência ecológica tem ampliado, mas em compensação a consciência das empresas e do modelo, ela não tem melhorado. Pelo contrário, ela quer manter tudo o que ela pretende em termos de explorar o minério, independente de todas as outras questões ambientais e sociais. Então, as empresas gastam muito com propaganda, com marketing, de que são responsáveis social e ambientalmente, mas isso não reflete a verdade, porque esse setor não quer abrir mão precisamente de nada que tem interesse para manter a sua faixa de lucro. Mas nós falamos sobre diagnóstico, né? Que diagnóstico vocês fazem da situação da mineração no estado de Minas Gerais? O diagnóstico é que já temos várias regiões e populações gravemente impactadas com problemas de água, tipo em Congonhas e Itabira, por causa da atividade de mineração, em Paracatu, que no caso, inclusive, tem a ver com cianeto e arsênio. Então, e as perspectivas a nível de curto e longo prazo são piores ainda. Então, o diagnóstico é extremamente grave, porque a mineração, inclusive, está alterando legislações, fazendo lobby para que sejam alteradas, tipo o Código Florestal também foi para atender a mineração. Está aí o novo marco regulatório, então isso também tem que fazer parte do diagnóstico. Ou seja, interferência nos mecanismos legais que foram arduamente construídos em defesa do bem comum e do meio ambiente, estão sendo alterados e tendo retrocessos para não haver nada que impeça as pretensões
da mineração. E no nosso território tão rico de minerais, isso é mais assustador ainda. Esse é o diagnóstico. Sim, você, enquanto a gente preparava aqui a nossa conversa, você me explicava que não há um impacto exclusivamente sobre o meio ambiente, o que já é grave. Há um impacto também sobre comunidade, sobre a vida das pessoas. Sem dúvida, porque o meio ambiente, também nós fazemos parte do meio ambiente. Na verdade, quando falamos de meio ambiente, falamos de tudo isso, né? Não existe essa separação. Meio ambiente são os bichinhos, as plantinhas, a natureza, e nós somos fora, não. Aí é que está a grande mudança de paradigma que a raça humana tem que ter. Nós somos parte desse conjunto de meio ambiente. Então, qualquer interferência na água, na paisagem, no solo, na mata, ela é uma interferência direta a cada um de nós, mesmo que a gente não esteja ali do lado, porque nós vivemos num planeta Terra, onde não existem fronteiras. As fronteiras são criadas pelos homens, de municípios e de países. O meio ambiente, ele não tem fronteiras, então qualquer impacto num determinado lugar é um impacto a todos nós. Mas sendo mais direto no caso da mineração, toda a comunidade que tem mineração, ela é diretamente atingida em vários aspectos, inclusive sociais. Está aí a questão de Conceição do Mato Dentro, um município que tinha uma qualidade de vida, que era a capital de ecoturismo prevista para Minas Gerais, hoje é onde tem a maior número de violação, inclusive de trabalho escravo, comprovado pelo Ministério do Trabalho, comunidades atingidas que não são reconhecidas como atingidas e uma situação social gravíssima na cidade, ou seja, é só ir nas cidades que têm mineração que se pode comprovar que realmente os impactos vão além do impacto ambiental, no sentido de meio ambiente. É um impacto social muito grave. Vocês têm algum estudo comparativo, né, para uma situação em Minas Gerais com a situação em outros lugares, até mesmo fora do país, em que a atividade da mineração devastou o meio ambiente, povos, culturas? Olha, existem muitos estudos em todos esses países. A América Latina ela está muito articulada nesse enfrentamento à mineração. Mas no caso, nós aqui no Movimento Gandarela, a gente conseguiu fazer um estudo que mostra que os municípios que têm CEFEM, recebem essa compensação por exploração de ferro em Minas, são os municípios que têm maior incidência de pobreza. Então, geralmente esse dado não é trazido que são os municípios que têm maior PIB. Mas se a gente for olhar no aspecto social e nas demandas dos serviços públicos, são precisamente os municípios que têm maiores situações de pobreza. Então, existe muito material, mas ele infelizmente não é visibilizado. O que é o Movimento Gandarela? O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela é uma articulação de pessoas, sonhadores, grupos, querendo preservar esse lugar que fica aqui entre Caeté, Santa Bárbara, Raposos, Rio Acima, né, em Nova Lima. É uma serra que está intacta, é a última serra que ainda não tem mineração de ferro nem de ouro e que é um grande aquífero, com águas limpas, dezenas de cachoeiras de água limpa, que vertem tanto na vertente do Rio das Velhas, quanto na vertente do Rio Piracicaba. E é um lugar belíssimo. Hoje essa é a sua base de atuação, a partir daí que esse seu grupo... se articula com outros grupos, sim. A Serra do Gandarela, no momento, é o nosso foco o mais urgente, porque a Vale quer fazer ali a segunda Carajás. Então, estamos falando de um mega projeto nessa serra. E nós estamos há 7 anos lutando contra isso, para que não haja esse licenciamento nesse lugar abençoado ainda e belíssimo. Sim. As pessoas, de modo geral, veem da mineração seus benefícios, desenvolvimento. Por que, né, as pessoas não conseguem ver por detrás disso, né, os danos que essa atividade também causa? Na realidade, tem que se olhar quem está trazendo essa informação. Porque se você vai numa cidade que tem mineração e se você vai conversar com a população, não há encantamento nenhum, pelo contrário. As pessoas sabem. O que acontece é que também existe um poder que vai dominando isso. Então, nas cidades, geralmente, até as pessoas que sabem claramente do impacto, elas são meio que amedrontadas de falar isso, porque acaba se tendo uma condição meio de coronelismo, que se eu falar contra,
eu posso perder o meu emprego, o meu sobrinho que trabalha na mineração, porque existe ainda existe esse contexto. Então, agora, é muito claro visibilizar isso. Tem 2 municípios aqui na região metropolitana que na eleição passada se esperava que quem ia ser eleito prefeito era precisamente os apoiados por todo o lobby da mineração, que já tinham toda uma gestão voltada, e quem foram eleitos foram precisamente candidatos que ninguém achava que iam ser eleitos. Então a gente percebe que em Minas Gerais, mesmo que a coisa esteja sem vir à tona com muita clareza, existe sim uma consciência muito clara de que mineração não faz o menor sentido e que as pessoas estão, na realidade, sendo reféns de um único modelo econômico que é trazido. Então, em Caeté, que é o meu lugar, eu acompanhei isso. Caeté tinha a perspectiva, como 8º município indutor do turismo, por causa da Serra da Piedade e de Morro Vermelho, ser a sua economia voltada a isso. Porque nós estamos a 50 quilômetros de Belo Horizonte. O que é que aconteceu? Foi eleito um prefeito, aliado da mineração, boicotaram todos os caminhos que existiam, até no plano diretor, para esse foco econômico voltado ao turismo, à agricultura associada. Para quê? Para abrir a possibilidade da chegada da Vale, que nós depois soubemos que queria minerar a Serra do Gandarel. Então, isso é muito claro para os movimentos, para as pessoas que estão envolvidos nessa questão da mineração. Sim, é sempre interessante observar, eu vou encerrando aqui o nosso primeiro bloco, que está associado, né, à atividade da mineração, atividade política, atividade econômica, os meios de comunicação. Tudo muito amarrado. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Eu estou conversando com a Teca, que é ambientalista, nós estamos falando sobre os impactos da mineração sobre o meio ambiente. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Religar e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a ambientalista Maria Tereza Corujo, a Teca. Nós estamos falando sobre os impactos da mineração no meio ambiente. E quando falamos de meio ambiente, estamos falando da nossa vida, né? Não só da natureza, mas também da vida de comunidades, da vida de pessoas. Esse paradigma, Teca, que nós comentávamos ainda há pouco, né? De que nós precisamos da mineração, esse é o caminho, esse é pior que isso, esse é o único caminho. Esse paradigma será eterno? Primeiro que não tem como ser eterno, porque o minério que está ali é Vai finito. acabar um dia, né? E já está na fase final, assim, em muitos dos lugares. Então, e é um paradigma que era urgente que mudasse. Por quê? Porque os impactos, como a gente já viu, são muito grandes. E esse paradigma, ele é imposto. Ele é imposto à sociedade, porque, na realidade, esse minério, por exemplo, de Minas, no mínimo 80% é para exportação. Então, nós estamos tirando reservas estratégicas à custa de perdas ambientais e sociais gravíssimas para exportar esse bem mineral para fora. E os países no exterior ficam com essa reserva estratégica. Ou seja, no nosso entendimento, é até uma burrice de fazer isso, porque você não vai pegar o seu coração, o seu pulmão, para dar para uma outra pessoa, porque são órgãos vitais. Então, os bens minerais, ainda mais associados à água, à biodiversidade, a paisagens, eles são coisas que são de soberania nacional. Eles poderiam ser solidariamente compartilhados com outros povos que precisassem daquilo para algum bem coletivo, mas nunca para acúmulo de lucro e riquezas para acionistas, para manter um mercado de ações mundial sempre aquecido. Isso não faz o menor sentido. Então, esse paradigma realmente ele precisa ser o mais rápido possível Superado, eliminado. talvez. Né? Superado e eliminado. Nós estamos passando por uma crise hídrica e pouco se fala, né, do impacto da atividade da mineração sobre esta crise. Né? A culpa é só de São Pedro? Não, de jeito nenhum. A culpa não é só de São Pedro. Existe sim uma questão climática. Essa metáfora que as pessoas que falam, usam, né? Coitado de São Pedro. Ele é o menos culpado disso, porque além do mais as chuvas estão menores e o regime de chuvas está muito alterado e não tem nada a ver com São Pedro, tem a ver com uma raça humana que nos últimos 100 anos, principalmente, vem causando desequilíbrios
na natureza terríveis. Então, e a questão da mineração, no caso aqui nosso, por exemplo, do quadrilátero, que sempre foi chamado ferrífero, porque eles olham o bem de ferro para explorar, e nós hoje chamamos de quadrilátero aquífero. Isso não é dito, por exemplo, que nessa região do quadrilátero, a água está precisamente nas camadas de ferro. Então, quando a mineração de ferro chega e explode os topos das serras, que são as cangas têm o papel de uma esponja, onde a água vai infiltrando e vai limpando e vai fazer um papel de um filtro natural perfeito. E aí se acumula no minério de ferro. Então a mineração chega e dinamita o minério de ferro. E quando encontra água lá dentro, ela faz essa água ou reusa 80%, como ela fala, ou ela vai pondo para outros lugares. Ou seja, aquele aquífero que estava ali no interior da terra e que era o que garantia nascentes brotando em outros lugares, às vezes quilômetros adiante, deixam de cumprir esse papel. Isso não é falado. Então, por exemplo, se fala muito que os reservatórios de Rio Manso, Vargem das Flores, que estão sem água, e não se diz, por exemplo, que naquela região toda tem um grande impacto de minerações ao longo dos últimos 20, 30 anos. Poucas pessoas sabem que na história da Serra da Piedade há também uma disputa entre a igreja, né, ambientalistas e as mineradoras. Como é que é essa questão ali na Serra da Piedade? Já está resolvida a situação? Finalmente, podemos descansar que pelo menos a Serra da Piedade no nosso estado, ela é a serra mais protegida hoje, porque em agosto recebemos a informação do IPHAN de que finalmente foi inscrito nos livros do tombo a ampliação do tombamento federal, que tinha sido conseguida inicialmente em 56 pelo Frei Rosário, que foi reitor do santuário durante 50 anos, e ele, nas cartas que ele escrevia para Carlos Drummond de Andrade, que na época era o presidente do CIFAM, né, no Rio, ele já dizia, preocupado com as atividades minerárias, é muito importante proteger esse lugar. Então, esse tombamento de 56, hoje, está bastante ampliado a partir da regulamentação do tombamento estadual, que foi fruto desse SOS Serra da Piedade com todos os aliados. Foram 7 anos muito intensos de atividades para proteger, porque para ver, a mineração, a voracidade é tal que nem a Serra da Piedade, como ícone paisagístico, religioso, natural, ficou livre. Então, para se perceber como é que funciona realmente esse setor e como é que esse paradigma precisa ser alterado. Qual tem sido o envolvimento de movimentos religiosos, de igrejas, né, associações junto à causa ambientalista no estado de Minas Gerais? A gente percebe que tem sido assim, em vários lugares a igreja tem tido um papel muito, muito relevante. Então, na minha caminhada pessoal, por exemplo, na igreja lá, no caso da Serra da Piedade, o tempo da atuação do reitor, o padre Marcos, foi fundamental para se conseguir muitas das conquistas que se conseguiu para proteger a Serra da Piedade. E a gente, por exemplo, está articulado com outros grupos, como no Maranhão, os combonianos, o Padre Dário, e agora tem um movimento articulado da igreja, né, que gerou inclusive um documentário fantástico, Igrejas de Mineração, que inclusive envolve religiosos da América Latina. Então, sim, a gente está percebendo que, finalmente, talvez essa questão mineração, ela possa ser abraçada pela instituição igreja. Porque nós temos histórias, infelizmente, de lugares onde o padre, no caso, achando que não poderia ir contra a mineração, acabou aceitando, por exemplo, apoio da mineradora para reformar a cúpula da igreja, o telhado. E isso faz com que depois ele tenha que ficar silencioso. Porque depois, como é que ele vai chegar numa audiência pública e dizer que aquela mineração vai impactar uma comunidade se ele recebeu algum tipo de apoio? Então, havia ambas as situações. Então, em muitos lugares, o apoio da igreja foi fundamental e em outros lugares, infelizmente, isso não aconteceu. Mas a gente percebe que hoje, gradativamente, isso está se tornando provavelmente uma posição da instituição igreja. E isso é fundamental nesse enfrentamento, porque as pessoas têm uma religião. A maioria das pessoas são muito religiosas, praticam uma religião. Então, se a própria igreja assumir essa necessidade de mudança desse paradigma, isso vai ser muito importante para a gente conseguir. Que papel pode exercer o Papa Francisco neste momento? O Papa Francisco já está exercendo esse papel.
Há um mês atrás, houve uma reunião no Pontifício Conselho, ele não pôde participar. 3 pessoas aqui de Minas estiveram lá e eu conversei com a Patrícia. E a mensagem que o Papa Francisco mandou para aqueles atingidos que estavam ali, de vários lugares do mundo, foi uma mensagem que é única. Ela é de alguém que se coloca no lugar do outro e fala o que é que o outro está sentindo com essas violações. Então, para nós, o Papa Francisco tem sido um alento. Até para pessoas que não são da Igreja Católica, nós estamos tendo no Papa Francisco assim uma sensação de conforto. Puxa vida, olha, como alguém que é uma autoridade está se colocando no lugar dos atingidos e percebe claramente essa violência tão grande que é feita pela mineração. E em sua última carta ele tem chamado, né, os povos, os governantes a tomarem uma outra posição em relação a isso que é a nossa casa comum. Sim. E isso é muito fundamental para se mudar um paradigma, porque eu vou ser sincera, provavelmente no mundo hoje, pelo que eu escuto, é a autoridade, no sentido de poder, que está mais à frente de vanguarda, trazendo uma mensagem do que tem que ser a nova relação do homem com esse ambiente planeta Terra. E isso é importante, porque aí não é mais uma mentalista ecochata que fala, não é um grupo de radicais que estão querendo atrapalhar o desenvolvimento. É uma autoridade no sentido de uma relevância de postura mundial, trazendo esse questionamento. Precisamos mudar esse paradigma urgentemente, porque não é desenvolvimento que nós temos aí. Nós não temos desenvolvimento. O planeta Terra está em dor constante, as pessoas, as perdas são terríveis. Então, isso não é desenvolvimento. E isso tem que ser realmente tratado dessa forma. E a mineração está nesse contexto de uma forma muito violenta. Sim. Vocês têm desenvolvido algum trabalho junto a escolas para formar crianças e jovens nessa nova consciência? Sim, a gente não tem o tempo para estar lá na escola direto, porque quando você está militando com essas coisas todas do Estado estar junto com a mineração e fazendo retrocessos legais, e a gente tendo que impedir licenciamentos ou tendo que correr atrás das violações cometidas contra as populações, essa outra frente, mas nós somos muito chamados e a gente está à disposição, a gente tenta produzir material para que o próprio professor use, e a gente percebe que nas escolas já tem pessoas que estão com essa perspectiva de mudar paradigmas. Então, elas mesmas estão buscando usar isso que está sendo feito para levar para a criança. Então, é muito uma bênção o que está acontecendo, todo esse trabalho articulado, cada um na sua frente de ação para mudar esse paradigma urgentemente, para sobrar alguma coisa do planeta Terra para quem vem aí depois, né? Você falou ainda há pouco do documentário Igrejas e Mineração. Foi através dele que nós, aqui na produção do Religare, chegamos até vocês e consideramos muito importante trazer esse tema aqui para o Religare. Saibam que vocês estão fazendo um papel importantíssimo, porque muitas pessoas que vão estar assistindo o seu programa, esse programa, não vão estar sabendo disso e vão ter a oportunidade de, a partir daí, ficar mais atentos, principalmente porque a mídia tradicional não está trazendo isso para a população. Então, é muito importante e eu agradeço em nome de tudo, assim, por vocês estarem fazendo esse programa. Teca, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Muita força e coragem na luta. Grata. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.